Olá, seja muito bem-vindo ao canal 1.banda. Hoje eu tenho mais que a honra, a satisfação, a alegria imensa. Eu sempre falo dele aqui em todos os meus vídeos, eu cito o Alexandre Comino. E hoje eu tenho a honra de tê-lo aqui, o autor dessa mais nova obra, Pombagira Deusa, Mulher Igual a Você. Alexandre, ele era uma pessoa há 5 meses. É. Hoje nasce um novo Alexandre. Hoje não. Há 5 meses nasce um novo Alexandre. E para mim é uma satisfação, eu li esse livro em 3 horas. Eu não conseguia parar. Eu tinha que trabalhar e eu não conseguia, porque eu queria ler, eu queria terminar de ler e ser invadida por esse texto, né? Por todos os textos que tem aqui dentro. Então, primeiro eu quero agradecer você aceitar meu convite para a gente gravar, bater um bate-papo, falar sobre Pombagira, né? Falar o que mudou sobre a Pombagira na tua vida e o quanto esse tema tem sido tomado. E eu queria que você começasse aí primeiro agradecendo, falando um pouco desse livro, e aí eu entro para as perguntas. Tá bem, eu fico muito feliz com o seu convite. Tenho muito carinho por você. Tô acompanhando o seu canal. E é um momento muito especial mesmo da vida agora, o livro da Pombagira. Esse é o 13º livro que eu publico pela editora Madras. Eu não sei se o enquadramento pega, mas tem alguns aqui, ó, né? Tem aqui um dos primeiros livros que eu publiquei foi História da Umbanda, que agora ganhou uma nova edição. A quarta. Que é a quarta e que tem o prefácio do bisneto de Zélio de Moraes. Tem vídeo no canal sobre o livro. Que é o queridão Leonardo. E no ano passado, então, eu publiquei o livro do Exu. Publiquei o Exu Não é Diabo. Esse livro foi... Exu Não é Diabo, ele era o meu livro mais forte até agora. E ele traz muito de uma experiência autoral. Eu sou filho e discípulo de Rubens Saraceni. Isso quer dizer que eu não apenas estudei com ele, eu convivi com ele desde antes que ele começasse a dar aula. Então eu vivi mais de 20 anos com o Rubens e uma das questões muito importantes para mim era reproduzir o que eu aprendi com ele. Em algum momento ele me disse que há coisas que ele não ia fazer. A própria teologia, em 1999, ele parou a teologia e eu continuei dando aula de teologia. Inclusive peguei uma turma dele em andamento dentro do colégio dele. A turma onde estava a Lourdes de Campos Vieira. A mãe Lourdes de Campos Vieira, muito querida. E então publiquei um livro sobre médium, um assunto que o Rubens não tratou. O livro História da Umbanda, um assunto que o Rubens não tratou, até porque o História da Umbanda demandou uma pesquisa que é aquela prateleira que está ali, ó. Cerca de 100 títulos de Umbanda, é a bibliografia do livro História da Umbanda, o Deus, Deus, Divindades. Outro dia eu estava contando o tamanho da bibliografia de Deus, Deus, Divindades. É gigante. Eu não me lembro, acho que passa de 200 livros. Então são livros de pesquisa. Umbanda e o Sentido da Vida é o resultado do bacharelado de Ciências da Religião, que o Rubens me incentivou a fazer também. Mas Exu Não é Diabo é um livro em que tem uma pesquisa sobre o diabo, que é algo também que o Rubens não faria. E não faria porque o trabalho dele era a psicografia, né? Por isso. E tem um texto autoral, o Exu fala na primeira pessoa, eu sou uma divindade antiga. Então isso mexeu muito comigo. E quando esse livro estava sendo escrito, eu comecei a separar material pro livro da Pombagira. Porque você já sabia que ia vir os questionamentos, né? Ao escrever, eu não escreveria sobre Exu sem me importar com a Pombagira. Jamais eu faria isso, mas jamais também aceitaria ou colocaria a Pombagira como uma costela do livro de Exu, como um adendo, como um anexo. No mínimo, se tem um livro de Exu, um livro de Pombagira, é o mínimo. Então eu pensei, eu escrevo sobre Exu e separo o material que eu tenho sobre Pombagira. Isso foi em 2018, no final de 2018 eu comecei a olhar, a dar atenção para o material de Pombagira, e no momento que eu começo a dar atenção, eu começo então a refletir o que escrever. Comigo funciona assim,
O livro Umbanda não é macumba, o livro estava ali pronto e não tinha título, então eu rezei para que viesse um título. Exu não é diabo é um livro rezado. Esse título Exu não é diabo é um título que eu sabia que eu escrevi sobre Exu, mas eu não sabia qual era o título, então eu rezei para que o título viesse de uma inspiração maior do que nós. Então eu comecei o meu processo de intuir, de receber, de canalizar, qual será o nome do livro, sobre o que o livro vai, né, o que o livro vai abordar, por onde, qual a linha, né? Começo, meio e fim. Então eu vou falar de demônios, de demônias, diabas, e depois eu escreveria um texto inspirado, eu sou o Orixá Pombagira, e eu já tinha um texto assim. Eu sou Orixá Pombagira. Quando eu escrevi Eu sou Orixá Exu, eu escrevi um texto Eu sou Orixá Pombagira, um texto antigo, que ele foi inteirinho desconstruído, ele não servia mais quando eu li. Já não era mais. E naquele momento, então, de 2018 para 2019, quando eu comecei, então, que eu verbalizei, vou escrever o livro da Pombagira, então ela veio e falou não. Foi muito difícil. Ela falou. Difícil pra mim, né? Sim. Pra ela foi fácil dizer não. Eu acho, né? Ela falou não. E eu, como assim, né? Não. É aquele não de pai e mãe. É aquele não que a gente sabe que vem por algo, por um motivo muito maior. Então o não que ela te deu te fez falar, pera. Não foi um não de mulher. Não. Foi um não de mulher, foi um não irônico, foi um não debochado. Então não foi aquele não de pai e mãe. Foi um não de mulher forte, foi um não de Pombagira com tudo que você entende do máximo do que é uma mulher empoderada, forte, que falou não e não houve nem contestação, nem questionamento. O não dela foi tão incisivo, tão forte que me desmontou, porque eu não esperava um não. Me desmontou. Eu nem achei que eu precisava. A gente é tão idiota, tão arrogante, que eu nem achei que eu precisaria de uma aprovação. Essa é a verdade. Nem achei que alguém iria aprovar ou desaprovar algo. Eu sempre imaginei, eu vivo isso, eu dou aula de teologia, eu vivo isso há muitos anos. Então, tudo já tá. Parece que tudo já tá certo. Parece. Eu dou aula de Pombagira. Parece que tudo já tá certo. Então quando ela diz o não dela era mais do que você não vai escrever um livro, porque o não dela é você não sabe do que você tá falando, do que você quer falar. Né? Então ela falou, você precisa de uma outra, ela falou, você precisa de outra consciência, mas eu não tinha entendido ainda que aquele não é você não sabe. Eu não estava tentando entender, ela falou, você precisa de uma outra consciência. E aí eu achava que outra consciência era meditar, esvaziar a mente, ficar tranquilo para me canalizar, para me intuir, para me inspirar, uma coisa bonita. Romantizada. E não. Porra nenhuma. É isso que eu devo dizer. Né? Não é forte, é incisivo, e aí eu entrei num vazio. Não tem um vídeo da primeira aula que está ministrando o curso da deusa, né? Quatro quinta-feiras, né? E tem um vídeo no seu canal de 1 hora que é a primeira aula. Gravamos a primeira aula. Fantástico, eu assisti, quem não assistiu assiste, porque ele conta um pouco dessa história. E aí você disse que mesmo assim, a hora que ela falou não, você ainda pensou, não, tá, talvez eu consiga sozinho. E aí, logo isso já voltou. Não é talvez eu consiga sozinho. Não com o ego de, eu consigo sozinho, mas pensando nisso, não, eu consigo talvez escrever alguns textos, porque eu já sempre falei sobre isso. É o que eu pensava antes do não é o que eu pensava depois, isso é antes do não. Eu entendi que era depois, a hora que ela falou não, você ainda pensou, não, talvez eu consiga, não, foi antes. Isso é antes do não, né, então eu vinha pensando que eu faria isso sozinho, e quando muito com uma inspiração. E outra consciência só aconteceu em maio.
Só aconteceu 5 meses depois do não. 5 meses depois do não... Esse tempo... Foi uma tortura, porque as pessoas perguntavam, viu o livro da Pombagira? Eu dizia, tô escrevendo. Tô escrevendo. E você tava lá rezando. Eu tava com aquele não na minha cabeça, bem gigante. Eu dizia, tô escrevendo. Eu tinha textos antigos mesmo, mas já não servia mais. Não era nada daquilo. Não é pra ficar, por que Pombagira bebe, por que Pombagira rebola, por que Pombagira dá risada, por que Pombagira usa vermelho, por que vela vermelha, por que encruzilhada em pé? É infantil. É infantil. E aí a gente entra na questão, né, antes da gente, que eu quero que você conte um pouco como é que foi esse encontro no seu quarto com ela. Dia 21 de maio. Antes, o que você entende? Porque hoje você tem uma visão já diferente, mudada. Você hoje tem uma mulher, você alimenta essa mulher dentro de você. O que mudou? Porque antes você tinha a Maria Padilha, as outras Pombagiras que estavam com você e que você esporadicamente, mas sim, você dava passagem, você trocava. O que mudou a forma? Porque no livro do Rubens ele já falava da deusa, ele já falava do sagrado feminino. O que ela fez mudar dentro de você? Foi isso? Foi o olhar pra dentro e falar, eu sou, como você mesmo diz nos vídeos, no livro, eu sou machista, eu sou homofóbico, enfim, é você olhar tudo isso e falar, realmente, eu sou tudo isso. Qual que era o Alexandre? Como que o Alexandre olhava antes e como que o Alexandre vê hoje? Que você falou, os textos eram muito infantilizados, então como que foi essa mudança? O que você... Mudou, Paula, que a gente vive numa sociedade machista e a gente já nasceu no mundo assim. Então a gente não percebe, a gente não se dá conta. Quando alguém fala isso pra gente, a gente acha que a pessoa tá sendo chata e a gente entende que as coisas já eram assim antes de eu chegar. Então fala, você é machista? Fala, não, eu não sou machista, eu tenho 2 irmãs, eu me relaciono bem com a minha mulher, eu nunca agredi uma mulher. Então a pessoa mudou, que a pessoa não consegue enxergar que é racista e é machista e é homofóbico. A pessoa não enxerga e não é que é uma agressão. Alguém falar pra você, você é machista, não é uma agressão, porque você, mulher, também pode ser machista sem perceber. Eu tô com o livro aí da Simone de Beauvoir, da mulher, o segundo sexo. Olha rápido isso. O segundo sexo da Simone de Beauvoir. Caraca. Então a construção do feminismo se dá a partir dela. Ela questiona o que é a mulher. A mulher nasceu mulher ou ela foi feita mulher? Esse lugar da mulher é um lugar social, um lugar cultural. Então a mulher, ela não... Se inspirou muito nela. A mulher, ela não nasceu para as tarefas domésticas, ela foi ensinada a ser assim. Então é uma questão cultural, uma questão por que isso é feito assim. Então a gente tem algo muito antigo. A gente tem algo que vem desde a época em que tiraram a divindade da mulher. Que tem no livro. A partir do momento que você coloca que Deus é pai e a mãe, a deusa, não existe, você criou um problema seríssimo na sociedade. Porque você tira a divindade da mulher, você castra a mulher, e a mulher, para ser boa, ela tem que ser santa, e ela é tão boa na medida da virgindade dela, porque o grande modelo de mulher, ela é tão pura, mas tão pura, mas tão pura, que ela deu à luz virgem. E aí você tem que acreditar, porque é um dogma, e quanto mais você acreditar numa coisa que é impossível, e aí a tua fé tem valor. Então isso é sociedade machista, e sociedade machista é sociedade patriarcal, né? E para quem estiver nos ouvindo, essa base é judaico-cristã, e inclusive afirmar-se cristão é afirmar-se com todos esses valores, né? Veja o que é hoje a questão da cultura evangélica. Evangélica quer dizer baseada num livro que é a Bíblia, onde está o Evangelho, que é a parte que retrata a vida de Jesus.
Então, se você vive a sua vida pautada num livro, e esse livro é a base da cultura judaico-cristã, a sua vida está pautada numa estrutura de cultura patriarcal, machista, e que está ali para oprimir a mulher. E que vai oprimir. E que vai criar um modelo do que é certo e do que é errado. Mas não existe o que é certo e o que é errado, porque cada um deve viver a sua vida como acha melhor. Né? A Pombagira questiona quem é a puta e quem é a santa. Pra mim não faz diferença, mulher é mulher. Tem até um trecho no livro, né, que ela fala: quem me chama de puta não me conhece. E quem me defende fala, não, ela não é puta, eu entendo o carinho, mas também não sabe o que tá falando, né? Porque ela diz, quem me odeia me chama de Isso. puta. Quem me ama diz que eu não sou puta. Mas quem me conhece sabe que pra mim tanto faz. Tanto faz. Não faz diferença. Porque eu depende sou do todas. valor. Exato, e também depende do valor que você tá pondo ali, você né? fala que ela... Olha como ela tá vestida, é uma puta. Olha o que ela tá fazendo, é uma puta. E olha aquela lá também, é uma puta. E olha essa daqui, ela tá se prostituindo. E é da conta de quem? Cai na conta de quem esse prejuízo? E tem prejuízo para alguém? Que história é essa? Então, é uma hipocrisia. A Pombagira é quem vem para mostrar a hipocrisia. Porque ela olha a gente a partir de dentro da alma. Né? O Exu é aquele que trabalha de fora para dentro, a Pombagira trabalha de dentro para fora. Então a gargalhada, a risada de Pombagira é aquela que olha todos e não vê quase ninguém que exterioriza o que está dentro da alma. E se eu olho a alma, então eu já não vejo nem mulher e nem homem quando eu olho a alma. Porque inclusive não importa se o corpo biológico é masculino e a natureza é feminina, ou se o corpo biológico é feminino e a natureza é masculina. Hoje a Umbanda é uma religião de excluídos, a Umbanda é uma religião de marginalizados, a Umbanda é uma religião de pessoas que foram caluniadas, vilipendiadas, que sofreram e sofrem preconceito. Quem é que sofre hoje? É o trans. Sim. É o homossexual. Quem sofre preconceito hoje? A gente fala do preto velho, mas está distante de quem é o negro. A gente fala da Pombagira, mas coloca ela totalmente distante da mulher livre. A mulher livre é dona do seu corpo e da sua sexualidade, faz o que quiser. E não é da conta de ninguém. Então o que é a Umbanda? A Umbanda ela está quase que refém de uma domesticação, de uma doutrinação exacerbadamente cristã do ponto de vista moral, de um moralismo que não serve. E é muito bonita essa luta, assim, que eu é uma coisa que eu sinto muito nos teus discursos, né? E me identifico muito, que é essa luta por essa evolução, né? Nós não somos hoje quem nós éramos ontem, e tomara que nós não seremos amanhã o que somos hoje. Espero ser diferente, ser melhor, enfim, do ponto de vista de cada um. Mas essa transformação do modo como a gente vê é importante, né? É o que você falou, os textos que você escrevia de Pombagira há um ano já não servem mais hoje, para quem você é hoje. Então, assim, os textos que eram escritos ou as gírias que aconteciam há muitos anos já não tem mais o mesmo sentido do que tem hoje para a sociedade. A Umbanda, então a Umbanda que nós praticávamos, que era praticada há 100 anos, já não é mais a mesma hoje. E aí a gente trabalha a consciência. Há um ano atrás a gente não se via obrigado a falar publicamente sobre política. E isso mudou, né? Com tudo que está acontecendo no momento. E nós não estamos falando de política partidária, como você diz. Eu não estou falando sobre o candidato X do partido Y. Eu estou falando sobre o que nós estamos vivendo hoje num país, onde a gente tem um presidente que ele fala que ele é terrivelmente cristão, onde ele não respeita as mulheres, né? O que aconteceu agora no Twitter, onde você viu isso? Um seguidor escreveu sobre a mulher do francês. Não vi, mas eu vi um vídeo do francês hoje. Porque um seguidor dele fala, tá explicado por que ele te persegue. Aí coloca a foto dele com a esposa e a foto do Bolsonaro com a esposa, que é 28 anos mais nova. E aí ele fala, não humilha o cara. O nosso presidente fala, não humilha o cara, porque a mulher é mais velha. Então você vê que ele não respeita a mulher, ele não respeita... Ele é um retrato do machista, exatamente, do hipócrita, do moralista,
do racista, do homofóbico, ele é o retrato de quem não tá nem aí pro índio, de quem não tá nem aí pro outro, de quem não tá nem aí pra reserva, pra Amazônia, e não tem nada a ver com ONG, com partido, com nada. Tem gente morrendo lá, meu. E o que a gente fala é o peso que tem a voz de um presidente. Então, Donald Trump, ele faz um discurso que ele não gosta de imigrantes. E aí tem um ataque lá e morre um monte de imigrante. Quando o Bolsonaro começa a eleição, ele começa com os discursos separatistas mesmo. Ele faz discurso claramente separatista no Brasil. E aí as pessoas começam a se sentir à vontade... Porque os agressores se sentem à vontade. ...em falar publicamente isso. Então você Mas começa a ver pessoas... Né? Começou a... Eu tive uma situação onde numa sexta-feira foi uma gira de baiano, onde as pessoas estavam batendo cabeça para baiano, pedindo a bênção, incorporando. E no domingo, no primeiro turno, tava publicando no Facebook que tinha que separar o país. Aquilo, pra mim, eu falava, como? Como que você bate cabeça pra preto velho? Como que você bate cabeça pra baiana? No mínimo, não entender o que tá fazendo. E é isso que eu penso muito quando eu vejo você falando dessa transformação que a Pombagira, dessa transmutação que a Pombagira tá fazendo na tua vida, é de olhar mesmo, sabe? E o olhar, como você disse, de ter uma nova consciência sobre essa situação. Porque as pessoas fazem a Umbanda dentro do terreiro. Então eu venho o visto branco, eu incorporo o preto velho, eu incorporo a pombagira, dou o passe, dou atendimento, vou embora. Eu não olho pra puta que tá na esquina, eu não olho pro meu marido falando mal de outra mulher ou fazendo piadinha machista com um amigo do meu lado. Racista. Entende? Exatamente. E a gente não consegue. Eu tive uma situação, até coloquei no grupo do sacerdócio, não sei se você leu. Que essa semana eu fiquei pensando, falei, eu acho que a Maria Preta vai ser a nossa madrinha da turma. E aí eu pensei, e o pai sultão? Será que ele vai deixar? Pensei, olha, é um pensamento machista. Ela falou isso ontem, né? E aí ela me respondeu, eu até brinquei, falei, ela me respondeu ontem. Você tinha falado isso? Não, eu tinha pensado, a semana inteira eu pensei, Maria Preta vai ser a nossa madrinha. Que louco, E aí eu pensei assim, e o pai sultão? Porque ele já falou que ia ser o nosso padrinho. Aí eu pensei, será que ele vai deixar? E aí ontem, a hora que ela falou, aquilo eu me arrepiei e eu tava com chale, que eu tava com frio, eu tava com chale. E aí, a partir daquele momento, eu sabia que aquele chale já não era mais meu. E aí eu lembrei da história de Shiva. Aí eu falei, pai sultão deve ter amado que ela passou na frente, na verdade. Mas olha isso, porque, olha só, será que ele vai deixar? Um pensamento machista total. Porque cabe a ele deixar ou deixar de deixar? Porque quem é ela diante dele? Nós não sabemos. Exato. Né? Quem deixa deixar ou não deixar as coisas? Será que é ele ou será que é ela? Mas é um pensamento machista, eu detectei isso. Que é uma coisa incrível, porque a gente está falando então de uma pombagira Maria Preta que se apresentou, mas que ela diz que me acompanha desde antes de tudo. E que ela não vinha antes porque ela não viria antes de eu ter essa consciência. Que ela não viria para ficar incorporada para ficar só rindo, rebolando e bebendo bebida e não poder ter esse nível de consciência. Mas quando ela chega, houve uma manifestação dela, acho que a segunda ou a terceira, que assim que ela desincorporou, o sultão veio. Quando ele veio quieto, ele falou, eu tô aprendendo também. Mas a gente pensa, ele que manda, será que ele vai deixar? Então, olha como as coisas estão incutidas na nossa cabeça. Que o ponto é esse, até onde eu consigo estar consciente da minha fala, da minha ação, do meu posicionamento. Foi incrível, porque na hora eu falei, e a hora que eu refleti isso, eu falei, olha que machista, que eu fui num pensamento que, mas é inocente, mas a gente tá falando de identidade. É um pensamento colocado pra gente natural da vida. E não pode ser. Porque tem essa ideia que o homem manda, né? A gente tem outra coisa muito curiosa na Umbanda. Nós temos muitos terreiros onde a mulher é dirigente, mas ela é dirigente com um guia homem. Então é muito comum a mulher ser dirigente, mas é muito importante para ela estar com o caboclo, o Exu, o baiano, que coloca ela numa situação de força, quando eu ainda não entendi que a cabocla, a baiana, a pombagira
tem a mesma força que o Exu, o Caboclo, o Preto Velho. E isso é interno, né? É uma tomada de consciência. Tem uma irmã que é daqui de São Paulo, que ela tá fazendo sacerdócio. Ontem ela comentou comigo, ela falou, eu tô eu cheguei no Comino no melhor momento da minha vida. Porque ela tá começando o terreiro, ela é lésbica e ela falou, eu só incorporo Exu. De 90 giras, 2 eu incorporei pombagira sem dar atendimento. Porque e aí agora ela tá se permitindo. É uma questão mental, emocional, psicológica. As pessoas falam, você não atende com pombagira? E eu dizia, ela não fica muito à vontade. Mentira, eu é que não ficava. Mas até onde eu percebia isso? Eu mesmo acreditava que ela não ficava muito à vontade, porque se tem a pombagira e tem o Exu, ele fica muito mais à vontade para ele trabalhar do que ela, mas na verdade o mais à vontade sou eu. Então a gente não percebe, a gente não se dá conta. Há mulheres que têm toda essa força, esse empoderamento, mas busca no masculino a força. É possível encontrar essa mesma força no feminino. Ou entender que a força não é nem masculina nem feminina, né? É de todos, né? Onde ela falou, tox. Quase morri. Porque é um respeito, né? Exatamente. Eu até, uma vez eu comentei isso, né? Pombagira, ela vai receber uma assistência. Vem um trans. Uma mulher trans. Ela não vai falar? Ela vai falar o quê? Não vai atender? Pra nós não... Não tem, porque ela vai humano. olhar o ser humano, ela não vai olhar o sexo. Isso aqui é feminino, masculino, é trans, é homossexual. Não, é ser humano, né? E bom, muito bom a conversa, a gente vai. Mas vamos voltar, então a gente falou sobre política, consciência umbandista pra fora do terreiro, que eu acho que é isso que você, né, falou agora, sobre a gente sair mesmo e ter essa consciência do que a gente vive, do que a gente aprende, do que a gente ouve. Às vezes eu penso, será que as pessoas ouvem o que os guias falam? Entender a cabocla como índia, a preta velha como negra. E não a negra lá que foi escravizada, né? Hoje, a negra lá que foi escravizada, mas a negra hoje que sofre o preconceito. Hoje. Que não é mimimi. A mulher que luta pela sua liberdade hoje. Sim. Né? E as pessoas ainda falam que é a questão do racismo, falam muito do mimimi. Eu falo, gente, a gente não pode esquecer esses 500 anos de escravidão. É desculpa de quem não quer olhar. Voltar sobre a pombagira e o lugar incerto do desejo. Documentário Maria Fernanda Cândido, que você participa ao lado de grandes nomes. É lindo, né? Que veio num momento também totalmente propício, né? Junto com o documentário da Paula Trabulsi, que fala sobre o desejo, onde participam pessoas muito queridas, né? E é muito importante, porque tem um macumbeiro lá, né? Então, tem filósofo, representando. Tem professor, pessoas da sociedade, e há alguém falando isso de um ponto de vista que é um ponto de vista umbanda também, porque eu falei sobre a pombagira, né? Representando. Falei, a pombagira, ela... Na Umbanda há uma divindade para o desejo, né? O desejo é uma divindade, né? A pombagira, a deusa. Quando eu entendo que Deus é pai e Deus é mãe, então Deus é mãe, ou Deus é deusa em todos os seus aspectos. E pombagira é um deles, é muito simples, né? Para quem quer entender, né? Sim. Para quem não quer. Então, nesse documentário da Paula Trabulsi, que está no Cine Belas Artes, que é o Petra Belas Artes, apenas lá por enquanto, aqui em São Paulo, está em cartaz, tem sessão às 4, às 5h30 e às 7. Quem puder ir, vai, aproveita, tá lindo, tá incrível, e eu tive o privilégio de fazer parte, inclusive por um convite do nosso irmão Tonon. O meu agradecimento ao Tonon, que é filho da casa, e o Tonon que tem muito carinho já pela Paula Trabulsi há muitos anos, e foi o Tonon que fez essa ponte, né, com a Paula. Não, incrível. Eu vou pôr o link do trailer também, que tem disponível. Por favor, então eu entendo que minha fala foi bem aproveitada, né? Porque poderia dizer, não, erramos, não devia ter filmado esse cara aí, mas chegou, tá lá no telão. E
pra mim é uma coisa nova eu entrar no cinema e eu tô lá na tela, né? Eu falei, porra, é um privilégio, né? Um privilégio estar do lado de gente tão grande, né? E eu acho que a Pombagira deve ser muito grande mesmo, né? Pra me levar lá. E é incrível pra gente, um bandista, poder se reconhecer, poder se identificar com você nas telas, né? Nos representando. Isso é muito importante pra gente. Então, gratidão por isso, por mais isso. Que bom, fico muito grato também. E antes da gente encerrar, eu queria... Você tem 2 filhos. Uriel e a Maia. Que mundo hoje, o Alê de hoje, quer pra filha? E que pai você quer ser pro Uriel pra ele não cair nas garras do machismo? Eu entendo, Paula, que a gente só pode passar pro filho o que a gente é. E a gente pensa muito que vai ensinar coisa pros filhos, mas o filho é que vem para ensinar a gente. Então eu entendo que o Uriel e a Maia, eles têm muito mais a me ensinar do que eu a eles. Então se eu tiver alguma coisa para deixar para eles, não é nem o que eu faço, nem o que eu falo, nem o que eu ensino. É o que eu sou. O que eu espero é eu me tornar uma pessoa melhor, porque isso impacta, isso alcança eles na alma. A gente se preocupa muito do que está ensinando, do que está falando, onde vai levar, que lugares vai passear, onde vai viajar, e de estar sempre junto com o filho, mas os maiores ensinamentos são aqueles que a gente não fala, que a gente não diz. É o que vai na alma. Então eu espero que a minha alma... Com certeza. Se a tua alma toca tanta gente, possa teus perfumar filhos, a alma dos meus filhos também. assim né? seja. Eu tô no meu 4º casamento. A Maia é filha minha com a Marina, que é o meu 3º casamento. O Uriel é meu filho com a Areta, que é o meu 2º casamento. E a Maia vive com a Marina, eu vejo ela todos os fins de semana, quase todos. E o Uriel, embora ele vive comigo, ele fica bastante com a minha mãe também. Então, eu também não me sinto um pai exemplar. Eu acho que eu estou muito aquém do que eu poderia ser como pai. Mas eu espero que eu me torne um ser humano melhor e que isso é que dê o exemplo para eles. Mas o Uriel tá aqui todo dia no terreiro, né? Lindo! Todo dia ele chega aqui, né? Mas eu tô aprendendo. Ser pai é uma coisa que eu não sei também, é uma coisa que eu tô aprendendo, né? Então, hoje eu posso falar com muita propriedade sobre a Pombagira. Agora, sobre ser pai eu também tô aprendendo, tanto quanto tô aprendendo com a Pombagira. Eu acho que para eu ser um bom pai, eu preciso aprender a ser mãe também. Que bom. Acho que que bom é ouvir isso. né? Que lindo ouvir isso. Eu amo meus filhos, sou apaixonado por eles. Alê, Pombagira deusa. O Alê disse ontem que pra ele, talvez esse seja, depois do Guardião da Meia-Noite, o livro. Hoje, pra mim, depois do Guardião da Meia-Noite, esse é o livro mais impactante na minha vida. O Guardião da Meia-Noite, ele é incontestável pra mim. Sim. Mas hoje você falar qual é o livro mais importante, pra mim é esse. O livro Exu Não é Diabo, até o ano passado, ele era o mais importante depois do Guardião da Meia-Noite. Agora pra mim é esse, Pombagira, a deusa. Se eu puder, e se eu pudesse dar um conselho, todo dia, releia, todo dia. Eu li em 3 horas e é um livro que eu já risquei, porque eu risco também, porque tem os pontos que eu quero falando, isso aqui eu quero ler de novo. E eu vou ler com amor toda vez, porque esse livro, ele abraça a alma. É isso, Ele né? invade as entranhas mesmo e faz você revirar coisas que nem sempre são fáceis. Mas é lindo. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora, esse assunto filhos e casamento daria mais uns 4, 5 vídeos aí, né?
Eu sou uma pessoa muito apaixonada, então se eu não tiver apaixonado, as coisas não funcionam na minha vida, né? E pra mim foi muito difícil separar da mãe do Uriel, porque ele era criança, né? Depois foi muito difícil separar da mãe da Maia. Mas a vida é isso, né? A vida é isso. Então, no momento que isso está acontecendo, a única certeza é que o Alexandre Comino é uma pessoa de verdade. Eu não sou um fantoche, eu não sou um teatrinho. E a Pombagira vem para isso, porque se eu nessa condição, homem, cisgêneros, para mim é difícil, imagina quanto é difícil para uma mulher. Então eu espero que a minha história de vida, ela também ajude as pessoas a se empoderar delas e entender, você pode casar, descasar, ter filhos, ser solteiro, andar por aí, viver tua vida e entender que a gente nunca se sente bom o suficiente para ser mãe ou para ser pai. Quantas mulheres também não conseguem dedicar o tempo que gostaria aos filhos porque precisa trabalhar. Eu dou aula aqui quase todo dia. Esse fim de semana eu dei aula no sábado, dei aula no domingo o dia inteiro. Então fala, é um tempo que falta pra gente estar com os filhos, é um tempo que falta, mas é a vida acontecendo, uma vida muito dinâmica. Então se eu, que sou pai, sofro, imagina a mulher que é mãe, onde o peso e a cobrança é muito maior. É muito maior. Né? Então eu sou muito grato, desde a minha mãe e as minhas irmãs, eu sou muito grato a todas as mulheres que passaram e fazem parte da minha vida. Especialmente aquelas com quem eu me relacionei, eu namorei, eu casei. E eu amei e eu amo. E vai amar muito, amo né? todas essas mulheres, eu acho que o coração muito grande. Bom. Ale, muito obrigada. Obrigado também. Eu espero que você continue gritando pro mundo as transformações, a consciência, inspirando, escrevendo e mudando a vida de muita gente. Porque você muda a vida de muita gente. Talvez você não tenha essa noção, mas muda. Muito obrigado. Gratidão. Viu? Obrigado você também pelo seu trabalho, pelo seu canal. Né? É muito especial. Quando a Umbanda não cabe mais só dentro do terreiro, dentro da gira, e a gente procura por onde fazer. E o que você está fazendo é a mesma coisa que eu faço, não tem diferença nenhuma. Transbordar, né? Transborda. Amor. Gratidão. Obrigado. Obrigada. Viu?